Boa noite, eu sou Lauana, estudante do curso de nutrição, e hoje vamos apresentar o nosso projeto final na disciplina de Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças, ministrada pela professora Patrícia Mayra. O tema escolhido pela nossa equipe foi Nutrição e Movimento, no qual vamos abordar a importância da nutrição aliada à atividade física. Boa noite. Eu irei falar sobre a nutrição aliada à prática de atividades físicas e no combate de doenças crônicas. Bom, como sabemos, a alimentação saudável ela é uma das grandes aliadas na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar do indivíduo. Desse modo, a prática de atividades físicas ou exercícios físicos, eles estão relacionados diretamente com a prevenção e ao combate de doenças crônicas. Podendo assim citar, dentre elas, a obesidade, o colesterol, a diabetes e a hipertensão. E se pararmos para perceber, se uma pessoa consome um excesso de sódio, corantes e conservantes, sabendo que são todos aliados do sedentarismo, além de serem os principais responsáveis por todas as doenças faladas anteriormente. E podemos perceber que, e associar ao histórico familiar, esse indivíduo ele acaba se tornando mais vulnerável a todas essas doenças. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robert Costa, sou professor de Educação Física, pós-graduado em Fisioterapia Desportiva, com especialização em treinamento funcional e grupos especiais. Vamos falar um pouco sobre atividade física, né? E seus benefícios, e vamos começar com a pergunta aqui elaborada pelo grupo, que diz o seguinte: como os treinos podem ajudar na prevenção de doenças cardíacas? O treino em si, vamos dizer, uma atividade física, ela pode ajudar em diversas doenças. Que a próxima pergunta ele faz o seguinte: a pessoa que pratica atividade física diminui a incidência de quais doenças? Diversas doenças, tais como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, que são conhecidas como doenças coronárias, certo? Depressão, osteoporose, artrite, artrose, entre outras. Deve ser bem orientado essa atividade para um profissional habilitado e capacitado, para que essa atividade ela seja benéfica e não venha trazer problemas para o praticante. Beleza? Então, a atividade física regular ela é preventiva, vai prevenir e vai ajudar e muito na prevenção dessas doenças, tanto cardiovasculares como outras, como artrose, artrite, diabetes, e seus benefícios. E vamos começar com a pergunta aqui elaborada pelo grupo, que diz o seguinte: como os treinos podem ajudar na prevenção de doenças cardíacas? O treino em si, vamos dizer, uma atividade física, ela pode ajudar em diversas doenças. Que a próxima pergunta ele faz o seguinte: a pessoa que pratica atividade física diminui a incidência de quais doenças? Diversas doenças, tais como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, que são conhecidas como doenças coronárias, certo? Depressão, osteoporose, artrite, artrose, entre outras. Deve ser bem orientado essa atividade para um profissional habilitado e capacitado, para que essa atividade ela seja benéfica e não venha trazer problemas para o praticante. Beleza? Então, a atividade física regular ela é preventiva, vai prevenir e vai ajudar e muito na prevenção dessas doenças, tanto cardiovasculares como outras, como artrose, artrite, diabetes, como eu citei aqui.
Boa noite, meu nome é Juleuza Cruz, faço parte da equipe Nutrição em Movimento e estou aqui com o objetivo para falar um pouco sobre os indivíduos idosos. De acordo com a OMS, o idoso é todo e qualquer indivíduo com 60 anos ou mais. Atualmente, 13% da população brasileira encontra-se nessa faixa etária e esse percentual tende a aumentar nas próximas décadas, segundo dados do IBGE. Hoje em dia, fala-se muito em envelhecimento bem-sucedido e saudável. Aliado a isso, uma boa alimentação, atividades físicas tende a ser de grande importância para esse processo, proporcionando assim um estilo de vida ativo, sadio e com maior qualidade, autonomia e independência ao indivíduo idoso. A alimentação do indivíduo idoso segue os mesmos padrões da dieta saudável recomendado para pessoas adultas de acordo ao Guia Alimentar para a População Brasileira, respeitando sempre hábitos adquiridos ao longo da vida e problemas de saúde decorrentes da idade. Sendo assim, a alimentação deve ser equilibrada com proteínas, sais minerais, baixo teor de gordura, rica em fibras, moderadas em sal e açúcar, sem ingerida em pequenas quantidades e mais vezes durante o dia, favorecendo assim a manutenção da massa muscular. A pergunta que faço para o educador físico é: quais seriam as recomendações para o indivíduo idoso que sempre foram sedentários a iniciar uma atividade física do zero? Primeiramente, esse praticante ele deve procurar um médico, certo? Onde vai ser feito alguns exames para saber se ele está apto, está liberado para ele começar a fazer uma atividade física, de preferência com um profissional que possa estar ajudando nessa atividade física, onde esse indivíduo, além de ser idoso, temos que ter um cuidado maior, ele é sedentário. No Brasil, a cada ano morre milhões de pessoas no nosso país em relação a essas doenças como diabetes, como hipertensão, que vem através do sedentarismo. Então, a recomendação é que procure um médico, faça todos os seus exames para saber se está apto para atividade física. O médico liberou, está apto, e aí vamos iniciar. A musculação é uma boa opção, junto a uma caminhada, se esse indivíduo ele foi sedentário por muito tempo, como a pergunta diz. Então, recomendo que esse indivíduo faça atividades leves e moderadas, ok? Da hidratação durante a atividade física. Para prevenir a desidratação, recomenda-se a ingestão de líquidos antes, durante e após os exercícios físicos. É importante não esperar sentir sede para poder beber água, pois a sede já é um dos sintomas da desidratação. Sintomas como fraqueza, tontura, problemas com pressão sanguínea, cansaço também indicam desidratação. De acordo com a OMS, pessoas sedentárias devem ingerir em média de 2 a 3 litros de água por dia. Uma dica é começar o dia ingerindo um copo de água e finalizar o dia bebendo pelo menos 10 copos de água. Uma forma de calcular a quantidade de água para o seu corpo é calculando 35, multiplicando pelo seu peso. O resultado é a quantidade de ml que você deve consumir ao dia. Os atletas devem ingerir de 8 a 10 litros de água por dia. Existe também hidratação alcalina. Esta combate e suplementa todos os minerais que você perde através do suor e ajuda a controlar a temperatura do corpo. Tem uma quantidade considerável maior de minerais como magnésio, cálcio, potássio, é mais leve e ainda combate o envelhecimento precoce. Dá mais energia e vitalidade. Uma dica simples é beber água com meio limão espremido ou utilizar o filtro de água alcalina. Os educadores físicos têm alguma recomendação, principalmente durante a realização da atividade física, sobre a ingestão de líquidos? E existe alguma compensação com relação à quantidade de líquidos perdidos através do suor e de que forma a desidratação interfere no desempenho e ou rendimento de quem está praticando a atividade? Como nós sabemos, né, nosso corpo é cerca de 80% de líquido, né? Essa hidratação é importantíssima, onde o que acontece no momento da nossa atividade, a gente eleva a nossa frequência cardíaca, consequentemente, o nosso corpo ele tende a aumentar essa temperatura. Durante a atividade física, com o tempo você passa a suar.
para que você tenha um resfriamento daquela suposta temperatura que subiu com essa atividade física. Então, sempre fazer atividade física se hidratando. Se você tem dificuldade, pode ingerir pós-treino, antes do treino, mas se for uma atividade aeróbia, atividade longa, recomenda-se que você continue fazendo essa atividade se hidratando, ok? Bom, hoje falaremos um pouco sobre o papel da insulina na construção de massa muscular, ou seja, da hipertrofia. As células do nosso corpo precisam ser alimentadas, e quem faz isso é a insulina, direcionando o transporte de glicose para dentro das células. Como na vida real, em que nós fazemos um pedido e o Uber Eats vem entregar na nossa casa. É como se nós fôssemos as células e eles fossem a insulina. Além disso, tem um termo que é bastante dito dentro das academias, que é o catabolismo. Catabolismo basicamente é a destruição de tecido. E a insulina ela interrompe o processo de catabolismo muscular, em parte, pelo menos, o que torna o objetivo de treinar e criar músculos algo que vale a pena de ser feito. É importante a administração de insulina na hora certa para que ao longo do dia você tenha a melhor concentração de insulina de acordo com as suas necessidades. Então, antes ou depois do treino, para evitar algumas síndromes metabólicas como a resistência à insulina, que basicamente faz com que seu corpo precise de mais insulina do que ele produz. Em alguns casos, traz acúmulo de gordura e... Boa noite, gente. Eu e Israel vamos abordar o tema hipertrofia muscular, ou em outras palavras, ganhar músculo. O primeiro macronutriente que vem na cabeça da maioria das pessoas é a proteína, mesmo que elas não saibam o porquê disso. A resposta pode ser simples, mas às vezes nem tanto assim. Vai desde a reconstrução tecidual dos músculos, até mesmo estudar as combinações entre diferentes tipos de proteína e o time das refeições. Primeiramente, é necessário que o indivíduo em questão esteja em superávit calórico, ou seja, comendo mais calorias do que gasta. Assim será possível direcionar um estímulo do treino para a finalidade desejada, que neste caso é ganhar massa muscular. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as dietas restritivas. Um dos principais cuidados ao adotar uma dieta restritiva, como por exemplo o jejum intermitente, é que eles não são sustentados a longo prazo. Outra vertente é que quando você passa a restringir o seu corpo a determinados tipos de nutrientes, ele começa a sentir essa carência porque ele não recebe a quantidade necessária para o seu bom funcionamento. E isso faz com que ele desacelere, gerando assim um acúmulo de gordura. Esses tipos de dietas, eles parecem ser eficazes no início, porque você vê a perca realmente de peso. Só que com essa carência faz com que o seu corpo sinta a necessidade desses nutrientes e faz com que até você fique mais fraco, fazendo com que você volte a consumir novamente e você até ganhe mais peso do que o que você tinha antes de iniciar. Então, o recomendado é que você faça realmente uma reeducação alimentar, porque ela sim é eficaz. Como qualquer tipo de dieta, é necessário que você tenha acompanhamento de um nutricionista ou de um profissional da área. Porque no caso das dietas restritivas, elas sim são eficazes, mas no caso de doenças como por exemplo o diabetes. A pergunta que eu deixo para o educador físico é como é que você vê as dietas restritivas? Você vê como algo positivo? Você recomendaria ela para auxiliar no emagrecimento? A dieta do indivíduo ela não precisa ser tão restritiva. Isso pode ser adaptável. E tentar trazer para o praticante de atividade física que vai ser proposto a fazer uma dieta de uma forma que ele possa estar e tentar trazer para o praticante de atividade física que vai ser proposto a fazer uma dieta de uma forma que ele possa estar fazendo a sua dieta de uma forma prazerosa, não restringir muita coisa e não obrigar que esse indivíduo tenha que ingerir determinado alimento pelos seus benefícios. Sabemos que esses alimentos eles podem ser substituídos e terá o mesmo valor nutritivo como aquele que foi proposto.
Então, eu recomendo que essa dieta não tem necessidade de ser tão restritiva e você pode estar agregando outros alimentos, onde vai trazer uma alimentação mais completa. O emagrecimento não é tão simples, é uma coisa um pouco complexa e depende de vários pontos. Um treino bem elaborado, uma dieta equilibrada, sabendo que deveremos respeitar a individualidade biológica de cada indivíduo e a partir da... Oi gente, tudo bem? Eu sou professora de Educação Física e eu vim aqui falar para vocês um pouco de exercício nessa quarentena. Primeiro eu queria falar para vocês dos 2 principais benefícios que a gente tem de se exercitar nessa quarentena e nessa fase de pandemia. A primeira é que o exercício ajuda a gente a controlar o nosso psicológico. Muita gente está sofrendo com ansiedade, com inseguranças, com todo esse cenário que a gente está passando, tanto na parte financeira, quanto medo mesmo de se contaminar, e isso vai gerando muito medo, ansiedade, depressão. O exercício ele auxilia a gente controlar a nossa parte emocional, pela liberação de substâncias do bem-estar, de hormônios do prazer e bem-estar, como a serotonina, a endorfina, diminuindo a nossa produção de cortisol, tá? E tudo isso beneficia muito a nossa parte emocional, então ajuda a diminuir depressão e ansiedade, beleza? O segundo benefício que eu queria falar para vocês é que ele ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico, tá? Através das melhoras fisiológicas que a gente tem com o exercício, como o aumento do transporte de oxigênio, fortalecimento da nossa musculatura do coração, do pulmão, a gente se beneficia ficando mais forte imunologicamente falando. Então, esses 2 benefícios, tem N benefícios dos exercícios. Você pode emagrecer também na quarentena, ou você pode não engordar, ajudar na manutenção do peso, né? Como tá em casa, acaba comendo umas coisas diferentes, ele ajuda você na manutenção do peso. Mas esses são os principais benefícios. E daí eu queria dar 5 dicas para vocês, bem importantes, que vão ajudar vocês a se exercitarem nesse momento. A primeira de todas é escolher um profissional de educação física capacitado, tá? Não fique fazendo aulas aleatórias na internet, porque isso pode prejudicar vocês ao invés de ajudar. Então escolhe uma pessoa só e contrata ela ou segue ela nas redes sociais. As dicas de apenas uma pessoa, tá bom? Se vocês quiserem seguir a minha, é @LorraineCantão, eu dou algumas dicas para vocês lá. A segunda dica é concentração na hora do exercício. Então, manter uma boa postura, fazer o exercício com calma, abdômen contraído para proteger a nossa coluna. Terceira dica, hidratação. Se hidratem antes, durante e após o exercício. Vocês da nutrição já sabem que o exercício a hidratação é super importante, mas com o exercício a gente aumenta a produção de suor, né? Então a gente perde líquido, então é importante a gente sempre estar repondo esse líquido. Quarta dica, a intensidade do exercício. Não é tão indicado que a gente faça exercício em altíssima intensidade. Ela pode ter intensidade, mas uma intensidade moderada, para a gente não afetar o nosso sistema imunológico ao invés de fortalecer. E a quinta dica, coloca uma música animada que vai ajudar vocês a manter um bom ritmo no exercício e a levantar esse astral, tá bom? Espero ter ajudado. Fiquem agora com uma sequência de exercício que eu preparei para vocês, que todo mundo pode fazer em casa, não tem restrição e não precisa de aparelho nenhum, que vai ajudar vocês a melhorar a resistência muscular de vocês nessa quarentena, tá bom?